falando sobre a Sangha. A Sangha é o Buda, então por isso falando sobre a Sangha, né? Então, é muito extraordinário o surgimento da Sangha, que nós nos reunimos essa noite para contemplar a vida do Buda, a vida e a iluminação do Buda, nessa noite de lua cheia, gelada aqui no sul. É muito extraordinário que a gente esteja reunido desse modo. Essencialmente o que nos une aqui é a imagem do Buda. Essencialmente aqui está a comunidade do Caminho do Meio, né? A gente tem alguns convidados próximos que também pertencem, né? Fico feliz que a Zaira esteja aqui também, representando o SEB Sul. Agora a Zaira também é daqui, né, Zaira? Então, é muito maravilhoso, né? Eu lembro, logo que o Thiago do Rinpoche chegou no sul do Brasil, as primeiras vezes que ele nos visitou, surgiram muitas pessoas, né? E eu pude ver esse olho comovido dele, apreciando o fato de que há uma conexão inevitável entre nós, né, que produz esse encontro, né? Então o Thiago do Rinpoche sempre dizia que havia uma conexão de outras vidas. É como se houvesse um reencontro, né? Porque, vamos dizer, numa população grande, tem um número de pessoas que se encontra dentro de alguma coisa elevada. Então isso não é algo comum. A gente precisa apreciar isso como algo realmente extraordinário, como uma conexão de fato, assim, de propósitos. Nesse caso, nós estamos nos conectando especialmente pela mente do Buda. Então, nesse momento, o Buda em Parinirvana, se manifestando como Dharma Mega. Mesmo que a gente esteja aqui reunido com esse foco, observando essa lua, então do mesmo modo que essa lua é uma lua cheia em São Paulo, em outras partes, em outros lugares geográficos, né, que as pessoas também podem acessar, então do mesmo modo o Buda Sakyamuni, ele pode ser acessado, ele pode inspirar as pessoas, ele pode tocar a todos, independentemente da presença física. E o fato de que o Buda nos toca, ele umedece as sementes de iluminação na nossa mente. O fato de que isso é verdadeiro se traduz pela circunstância do surgimento da Sangha. Então a Sangha, ela tem essa conexão. Se nós olharmos as nossas histórias pessoais, talvez nossas histórias pessoais sejam muito diferentes, né? Uns e outros viveram coisas muito diferentes. E o que nos une não é propriamente o trajeto anterior da nossa vida, mas é o fato de que nesse momento as nossas vidas se interconectam justamente por esse aspecto do Buda. Então isso é extraordinário, né? Então nesse momento, por causa desses meios hábeis que surgiram mais recentemente, a gente tem também mais de 100 pessoas que estão assistindo aqui, estão em contato conosco. Então saúdo também essa Sangha virtual, né, em diferentes lugares. É alguma coisa maravilhosa, assim. 138 pessoas. Então, essa imagem da Sangha, que é uma imagem que é trazida pelo Zen, ou seja, a Sangha é como se fossem grãos de arroz colocados dentro de um pilão. Tem uma imagem muito zen, assim. Aí vem a mão do pilão e bate nos grãos de arroz. Os grãos de arroz se atritam e a casca solta e revela o melhor que há, né? Então essa é uma visão aguerrida das sangas, né? Eu gosto de uma outra imagem, gosto também de uma outra imagem, que é assim, cada um das sangas vem como um pau meio seco, meio torto, né? Eu espero que as meninas não reclamem dessa imagem, né? Mas essencialmente alguma coisa torta e seca
Ou eventualmente úmida também. Mas a gente tem um fogo ao centro. Esse fogo é o Buda. Então, quando esses galhos encostam nesse fogo, eles queimam. Se nós afastarmos os galhos esfriam e o fogo cessa. Quando nós reaproximamos, surge esse fogo. Esse fogo é o próprio Buda, é a sabedoria do Buda. Esse fogo ele termina por consumir o nosso aspecto torto, transformando ele inevitavelmente nessa chama. Essa chama, ela é o próprio Buda. E ela emite uma luz que é igual, não importa como veio esse galho, de onde que ele veio, né? Como é que isso surge. Essa chama, ela é a mesma chama. É a chama que não é de um galho nem de outro, mas é desse conjunto. Então, nós aqui reunidos, o melhor que pode acontecer conosco é a gente transformar os nossos obstáculos, as nossas dificuldades nessa chama. Aquilo que é o que nós precisamos superar, paulatinamente se torna combustível dessa luz do Buda. Então esse é o nosso papel, assim. Então hoje eu imaginei contar um pouco a história do Buda, a história da vida dele, né, tal como ela é contada nos livros que relatam isso, né? Então naturalmente tem diferentes textos que tratam disso, e esses textos eles também têm diferenças entre eles, né? Tem comentários sobre isso, né? Eu vou contar como que uma visão parcial também, né? Eu gosto de lembrar que a vida do Buda, ela na verdade começa muito tempo antes dessa última encarnação, onde o Buda surge como príncipe. Eu acho esse um aspecto muito interessante, assim, né? Então a gente começa lembrando que o Buda, ele iniciou esse processo de liberação quando ele se chamava Sumedha. Ele era um praticante, uma pessoa que vivia num lugar remoto, muito tempo antes do tempo do Buda. Então nessa época ele já era um praticante, e quando ele ficou sabendo que o Buda de Pankara, que era o Buda da época, chegaria na aldeia onde ele estava residindo, ele se juntou às outras pessoas e começaram a limpar as estradas, limpar tudo para receber a visita do Buda de Pankara. E eles estavam nesse trabalho e o Buda chegou antes, acompanhado da própria Sangha. Então havia lugares que não estavam bons. Em um desses lugares estava coberto de lama, e o Sumedha ficou envergonhado assim, de ver o Buda tendo que atravessar esses lugares. Aí ele tirou o manto dele, colocou sobre o lugar e deitou naquele lugar, pedindo que o Buda passasse por cima dele, para não sujar os pés. Aí o Buda chegou do lado dele, e aí ele olhou para o Sumedha olhou para ele. E o Sumedha viu a realização do Buda. Ele olhando assim para o Buda, ele viu a iluminação do Buda, viu a dimensão do Buda. E aí ele formulou uma aspiração secreta, ele não falou, mas ele formulou uma aspiração de que numa vida futura ele pudesse dar benefício aos outros seres do mesmo modo como o Buda de Pankara podia dar, né? Então vocês imaginem, ele fez o voto de Bodhicitta, o voto de atingir iluminação para benefício dos seres, diante de um Buda. Então isso é alguma coisa completamente extraordinária, né? Então Sumedha, tendo feito esse voto, o Buda de Pankara adivinhou o voto que foi feito e disse: no futuro você vai atingir a realização e vai ser conhecido como Buda Sakyamuni. Então havia essa predição, né? Então desse tempo em diante, o Sumedha
ele, na linguagem do próprio Buda, ele se dedicou a beneficiar os seres e passou muitas dificuldades em meio ao mundo, muitos obstáculos naturalmente surgiram do esforço dele, e ele viveu por muitos diferentes reinos, não apenas no reino humano, mas ele passou por muitos diferentes reinos e sucessivas vezes. Essas histórias, elas foram lembradas, e o Buda mesmo contou isso. Ele lembrou essas vidas e contou isso, está publicado na forma das histórias de Jataka. Essas histórias de Jataka, nós já podemos observar que elas estão sendo lentamente traduzidas para a língua inglesa e para a língua portuguesa. Elas surgem principalmente como livros infantis, com a história de animais que eram sábios e viveram situações de um tipo ou de outro, assim, né? Então, o Buda viveu essas vidas sucessivas onde muitas coisas aconteceram, assim. Então nós temos esses relatos, são relatos muito interessantes, assim, de histórias de animais. Uma que eu lembro, ele era um elefante, e ele, vendo as pessoas passando fome num período de seca, ele viu um grupo humano assim, caminhando longa distância com as crianças, com as famílias todas, e eles com fome, com dificuldade, assim. Aí ele, como elefante, ele se aproximou do grupo. É uma coisa meio mágica, assim, né? Aí ele falou com o grupo e disse: tem um grande elefante que caiu numa encosta do outro lado. Vocês vão lá, ele está disponível para ser comido. Aí, enquanto as pessoas faziam a volta, ele se jogava no penhasco. Se jogava para oferecer o seu corpo para aquele grupo. Então tem várias histórias desse tipo, assim. Tem a história do rei macaco também, onde ele salva a família toda dos macacos. A história da fruta manga também, que está ligada a esse rei dos macacos. Aí tem uma sucessão de histórias de um cabrito também, né? Aí tem muitas diferentes histórias. E também há essa história maravilhosa do menino que tinha 2 irmãos, era filho de um rei e de uma rainha, e ele doa o seu corpo para uma tigresa e seus filhotes, assim, né? Ele, um menino pequeno, doa o seu corpo. Tem muitas dessas passagens, assim, da vida do Buda, onde ele habilmente conta como que ele viveu circunstâncias, e desse modo ele ajuda as pessoas nessa última vida dele como o Buda Sakyamuni. Então, essas vidas sucessivas vão até um ponto onde se diz que ele está no céu de Tushita, e junto com ele estão os deuses. Então, os deuses no céu de Tushita e o Buda, os deuses do reino dos deuses. Então eles estão lá, e o Buda Sakyamuni, que não era o Buda, era o Bodhisattva, mas ele não tinha esse nome, ele era um Bodhisattva. E se deu conta de que, assim, através de uma canção dos deuses, os deuses, olhando o reino humano, viram o sofrimento dos seres humanos. E aí eles cantam uma canção aspirando que o Buda assuma um corpo humano e venha trazer liberação para os seres, né? Assim. Então os deuses aspiram isso. E o Buda, que não era o Buda ainda, era o Bodhisattva, então ele decide assumir uma forma humana e manifestar um Bodhisattva em meio ao mundo para benefício dos seres. E quando ele diz isso, ele entende que vai ser a última vida dele. Ele se dá conta de que ele não vai renascer mais, o karma dele está extinto, ele não tem mais como retornar nessa conexão. E ele vai atingir a iluminação completa.
Ele se dá conta disso. Aí ele chama Maitreya, que é outro Bodhisattva, e diz: eu vou agora ao reino humano, vou atingir iluminação. Quando o meu ensinamento perder a força, você venha ao reino humano e dê sequência aos ensinamentos, né? Então vai ser o tempo do Buda Maitreya atingir iluminação e trazer o benefício aos seres. Então, na verdade, nós estamos nesse tempo. Nós estamos no tempo do Buda Sakyamuni, aguardando o tempo do Buda Maitreya. E esse tempo do Buda Maitreya, ele vai ser sucedido por várias circunstâncias desanimadoras, assim, né? Se diz que de uma grande nação montanhosa ao sul do Equador vai vir uma predição que num ano, aproximadamente 2012, vai ser... Não, isso na verdade não tem. Isso é uma parte mais moderna. O Buda não falou disso, né? Mas até sobre isso, né, quando cruzou o ano 2000, muitas pessoas pensaram que alguma coisa realmente extraordinária aconteceria, né? Naturalmente, 2000 é o calendário cristão, né? Então, no calendário budista é um outro número, que não fica tão bonito assim como 2000, né? Redondo, assim, né? Então a gente podia imaginar que para os cristãos alguma coisa extraordinária aconteceria, né? Para os budistas talvez não, né? Mas muitos se aproximaram do Chagdo Rinpoche e perguntaram. Então o Chagdo Rinpoche, ele disse que agora viria tempos em que as coisas boas se ampliariam e as coisas ruins também. Isso é uma coisa muito interessante, assim, né? A gente não tem propriamente um tempo onde que as coisas boas contrabalançam as coisas ruins, mas as coisas boas se ampliam e as ruins também, né? Eu acho que a gente tem observado um pouco isso, assim, né? Mas aí perguntaram para ele especificamente sobre Maitreya, se seria o tempo de Maitreya agora. Nós estamos chegando nesse tempo porque as coisas estão piorando, né? As coisas ruins estão ampliando, né? Então, de repente, está chegando o tempo de Maitreya. Aí Chagdo Rinpoche disse que, segundo os textos clássicos, nós teríamos muitas subidas e descidas. E que, essencialmente, quando chegasse o tempo de Maitreya, a duração da vida humana estaria em torno de 10 anos. Ou seja, teria uma degradação tão grande da condição biológica humana que nós teríamos corpos pequenos, feios e com uma duração de aproximadamente 10 anos, né? Então agora nós estamos com 100 anos aproximadamente, né? Então, quer dizer, eu tenho imaginado assim, né? 100 anos ou 110 também não tem nenhum problema, né? Então as pessoas têm 100 anos, né? Portanto, então nós estamos longe desses 10 anos ainda. E esses períodos de subida e descida das circunstâncias do Sansara, eles são períodos que vão se repetir muitas vezes antes da extinção do Dharma, né? Assim, se nós olharmos com cuidado, né, a gente pode ver que o Dharma está passando por uma transformação importante na sua forma. Ainda que a essência do Dharma seja completamente imutável, a forma do Dharma está mudando, assim, em boa medida impulsionada por sua santidade Dalai Lama, né? Que produz essa liderança maravilhosa, adaptando o Dharma do Buda às circunstâncias do tempo presente dentro de uma cultura em mudança acelerada. Então nós estamos aguardando, assim, sem nenhuma pressa, o Buda Maitreya. A gente está no meio de um tempo que vai oscilar. Então o Buda decidiu vir ao reino humano a convite dos deuses, e nesse momento, quando ele se prepara para vir, surge uma escada do céu de Tushita em direção ao reino humano. Então ele vê uma escada e desce por essa escada. A mãe dele vê um elefante branco entrando pelo lado direito do ventre. Aí ela entende que tinha engravidado. Ela diz para o pai:
quer dizer, o futuro pai, né? A gente não entende muito bem como é que ele seria o pai, se foi o elefante que entrou, mas essas coisas são assim, né? Eles não fizeram também nenhuma análise do conteúdo genético, como é que foi essa coisa. Mas aí o elefante entra e ela se dá conta de que engravidou. Aí passa o tempo, quando se aproxima o momento do nascimento do bebê, como é tradicional naquele tempo, ela se dirige à casa dos pais, ao reino dos pais, a mãe do Buda. E então, nesse tempo onde ela está viajando, o bebê nasce. Em um certo momento ela vê que o bebê vai nascer, então eles param e o bebê nasce. Quando o bebê nasce, tem essa coisa extraordinária, assim, se diz que ele caminha nas 4 direções, anunciando que ele vem derrotar Mara, o senhor da ilusão. Então, que essa é a última vida dele, que ele vem derrotar Mara. E quando ele caminha, flores de lótus brotam nos lugares aonde ele pisa, assim. Então, o menino é levado ao palácio, ele volta para o palácio do casal, do rei e da rainha, e nesse tempo vem da floresta um sábio, um brahmane, de nome Asita, que era um velho brahmane, assim, já velho, assim, uns 60 e alguns anos. Aí ele vem da floresta e chega no palácio. Ele era tão próximo do rei, ele era tão elevado, assim, um conceito que colocaram ele sentado no trono do próprio rei. Aí trouxeram o bebê para ele, e ele examina o corpo do bebê e vê as marcas de um Buda. E vê as marcas físicas de um Buda no corpo do menino. Aí ele se alegra, assim. Ele se alegra e depois ele chora. Então ele se alegra porque ele percebe que o menino tem essas qualidades. E aí ele chora e as pessoas se preocupam, né? Por que você está chorando? Ele diz: esse menino, ele vai ser um grande sábio ou um grande rei salvador dos seres. Ou seja, ele vai salvar os seres como um grande rei ou como um grande sábio, como um iluminado. Porém, o tempo onde ele vai dar esses ensinamentos vai ser posterior à minha morte. Então eu não vou poder assistir os ensinamentos. Então por isso ele chora. Ele não vai poder receber essa bênção do próprio Buda. É assim. E o rei, imediatamente, o pai do Siddhartha, toma precauções e toma a decisão também de que o menino será um grande rei. E, imediatamente ele se preocupa de que o menino possa seguir o caminho religioso e abandonar esse destino de dirigir o reino. Então, em boa medida, esse é um panorama que vai agora se manter, né? Uma paisagem que vai se manter, essa tensão entre a vida no palácio e o caminho religioso, né? A vida no mundo e o caminho religioso. Isso é alguma coisa simbólica, alguma coisa que nos toca também, né? Nós podemos imaginar isso também, ou seja, todos nós temos o poder de nos manifestarmos no mundo para benefício dos seres e também adotar uma postura completamente focada na prática, sem um objetivo em meio ao mundo, de construção de situações melhores em meio ao mundo para as pessoas, né? Então existe isso dentro de nós, né? Então o Buda, ele se defrontou com essa questão,
essa questão de família e vida religiosa, ou missão no mundo e missão religiosa no mundo, né? Ele se defrontou diretamente com isso. Então, por um tempo, o menino segue dentro do palácio, vivendo protegido, mas ele encontra várias circunstâncias onde ele percebe, ele olha com olhos muito profundos as coisas simples da própria vida que ele estava vivendo naquelas circunstâncias, né? Então se diz, por exemplo, que certa vez, quando ele era um menino, ele viu 2 pássaros disputando um verme da terra, assim, uma minhoca. E ele se deu conta de que a harmonia não era possível no mundo. Dentro das circunstâncias do mundo, a harmonia não era possível. Porque os pássaros, eles são vistos como símbolos da liberdade e da paz. No entanto, eles tinham tal comportamento com relação àquela minhoca, né? Tem uma outra passagem de uma outra vida onde o Buda também se deu conta de coisas muito duras, que foi quando, certa vez, ele meditando na encosta de uma montanha, ele ouviu um rufar de asas e pousa um pombo junto dele e diz: mestre, me proteja, eu estou sendo perseguido por um abutre e já estou exausto, se você não me proteger, o abutre vai me pegar. E o Buda diz: com certeza, pode ficar aqui que eu lhe cuido. Aí tão pronto ele diz isso, ele escuta um rufar de asas ainda mais pesado e um grande abutre pousa ao lado dele e diz: mestre, me dê o pombo. Ele é o justo pagamento de um dia de perseguição. Ele agora está bem no ponto. Se eu não ganhar o pombo, eu já estou exausto. Então eu não vou poder retornar ao ninho com alimento e meus filhotes vão morrer. Aí o Buda ficou assim: entrega o pombo, salva várias vidas, né? Mas ele tinha prometido também, ele também não ia entregar o pombo. Vamos simplificar a coisa, né? E aí ele fica assim, sem saber o que fazer. Aí ele se dá conta: o pombo é magrinho, se eu der um pedaço do meu corpo, aquilo equivale ao pombo. Aí o abutre come e o assunto está resolvido. Então ele pensa isso. Essas histórias são sempre mágicas, né? Aí surge na frente dele uma espada e uma balança. O pombo sobe de um lado e ele corta pedaços do corpo dele e coloca do outro lado da balança. Mas aquilo não funciona, o pombo fica mais pesado sempre. Ele vai botando pedaços. Não, até que ele sobe do outro lado, né? Não sei bem como é que ele sobe, porque já está todo cortado, mas ele sobe. Sobe do outro lado e aí sim a balança se equilibra. Aí surge a compreensão dele. Ele diz: ah, sim, uma vida vale uma vida. Assim. E aí, isso é uma época que não tinha, por exemplo, proteína de soja. Assim, não tinha ração, né? Tinha esse problema. Mas tá certo, a história é assim, né? E aí o pombo equilibrou. Eu não sei quantos sacos de ração, né, de galinha ia equivaler a um pombo. Talvez não desse nenhuma, né? Porque tinha que ser uma vida por uma vida, né? Mas essencialmente aí o Buda sobe, aí ele morre. Aí vem uma chuva de néctar do céu que então recompõe o corpo dele e ele revive. E nesse momento se quebra o encanto. Aí o pombo e o abutre, eles eram manifestações de Indra, que estava testando a decisão do Bodhisattva de se manifestar para benefício dos seres, né? Aí o Buda escapou dessa. Aquilo foi por pouco, assim, né? Então essas são questões interessantes
Mas não são questões assim simples. Elas são questões interessantes, porque essencialmente a vida aparentemente se mantém da vida dos outros, né? Então essas histórias do Buda, elas nos colocam nessa circunstância. Os tibetanos, por serem ligados a uma cultura nômade de pastores, nômades, né? Eles têm essa ligação com a alimentação possível naquele tempo, naquela região, né? Então eles viviam essencialmente dos animais. Mas como eles eram budistas, essa é uma questão complicada para eles, né? Porque como é que eles vão viver dos animais que eles querem salvar? Eles estão aqui rezando para salvar os seres e, por enquanto, vamos comendo os próprios seres, né? É assim. Então, os ensinamentos do Buda Sakyamuni, os ensinamentos posteriores do Buda Sakyamuni, como o capítulo 9 do Lankavatara Sutra, ele é completamente claro assim, sobre a necessidade de não se alimentar dos animais. Não só não se alimentar dos animais, como não comer mel, não usar roupas com conteúdo do corpo dos animais, não tomar nada que seja dos animais. Uma coisa vegana, assim, daquele tempo, né? Super vegana. Porque eu acho que os veganos tratam só de alimentação, talvez, né? Mas essencialmente não usar nada que pertença a, que tenha qualquer rota de sofrimento dos animais, né? Então, essas são questões interessantes. A história toda da vida do Buda, todas as partes da vida do Buda vão tratando de coisas que são temas muito relevantes para o cotidiano hoje, para a nossa vida, né? São coisas que dizem respeito a contradições inevitáveis das nossas vidas. Então, nesse período, o Siddhartha, o príncipe Siddhartha, ele contemplava essas coisas também, né? Se conta que ele ficou muito chocado certa vez quando ele viu numa cerimônia que o pai dele conduziu, ele viu os animais, aliás, era uma cerimônia do início da semeadura, o início da lavração da terra e posterior semeadura. Ele viu que na medida em que a terra ia sendo aberta, os vermes da terra, os bichinhos da terra, os animaizinhos da terra afloravam. E aí surgiam os pássaros atrás que atacavam os animais. Vocês podem observar isso. Quando vocês viajarem, as pessoas estão lavrando o campo, tem bandos de pássaros atrás dos tratores. À medida que os animais são expostos, eles vão comendo os animaizinhos, né? Assim. Então Buda percebeu isso. Ele ficou muito chocado com isso, né? Então ele percebeu essa impossibilidade de harmonia. É como se os seres todos se entredevorassem. Você está se comportando mais ou menos, né? Um pouco de bagunça, né? Aí o Buda foi crescendo e o pai sempre muito preocupado com esse aspecto reflexivo dele, com esse aspecto profundo da visão dele. Num certo momento, o Siddhartha estava um pouco perturbado, assim, né? Estava um pouco perturbado. Estava muito solitário, estava muito reflexivo, e o pai submeteu essa questão aos ministros, né? Ele perguntou o que fazer para os ministros. Aí os ministros disseram: eu acho que está no momento de casar o Siddhartha. O Siddhartha deve casar. E aí eles organizaram uma festa, assim, que parece essas festas tipo Cinderela, assim, né? Então convidaram todas as meninas dos reinos circundantes para uma grande festa, e o Siddhartha ia escolher a noiva. E as meninas vieram
para a festa do Siddhartha. Eram todas assim, que vestiam casacos vermelhos, cabelos penteados, assim, arrumadas, né, charmosas, assim. E o Siddhartha não olhava para nenhuma. Tinha um assessor do rei, o nome dele era Pelé. Aí ele dava um encontrão no rei, assim, dizia: e aí, o seu filho aí, não vai nada? Aí já estava olhando para o menino, achando que não ia funcionar coisa alguma, né? Aí apareceu uma menina chamada Yasodhara. A Yasodhara, assim, com um olhar longínquo, cabelos compridos, assim, calminha, ótima, linda, assim. A Yasodhara entrou na festa e o rei, aliás, o Siddhartha olhou para ela olhou para o Siddhartha e tchan, tcharam, houve uma conexão, assim, salvação do rei, né? E aí eles, eu ia dizer que ficaram a noite toda. Não, essa palavra a gente não pode empregar mais, né? Mas eles ficaram próximos, assim, dançaram, eles se alegraram, assim, né? Num bom sentido, assim. As mentes de hoje a gente não pode dizer nenhuma palavra assim, né? Vamos dizer, eles namoraram, que é uma palavra inofensiva, né? E aí o rei se alegrou, porque pensou: bom, agora vai funcionar, né? E o príncipe Siddhartha então pediu em casamento a Yasodhara. E ele pediu Yasodhara em casamento e o pai dele foi falar com o pai da noiva, quer dizer, da Yasodhara, né? E o pai da Yasodhara resolveu trancar a negociação, assim, né? Então ele disse: eu acho que o Siddhartha não é um bom partido para minha filha. Eu queria alguém que fosse mais aguerrido, assim, mais forte, assim. Yasodhara parece tranquilo demais, suave demais, assim. Aquilo é meio feio de ouvir isso, né? Mas foi isso que o pai da moça disse. E além do mais, ela está prometida em casamento para um outro. Que, aliás, media 2 por 2, por 2 provavelmente. Assim, né? Era muito forte assim o outro, sabe? E aí eles tiveram que se bater em duelo. Mas o Siddhartha era ótimo, era super esperto, ninja da época, com certeza. Assim. E o papai está contando uma história para todo mundo ali. Dá uma olhadinha ali, ali, ó, fala assim, X. Agora deixa o papai contar a história aqui, escuta o que o papai está contando. Viu, Henrique, essa história do ninja Buda? Ele não está ouvindo, né? Aí eles foram lutar e a primeira prova era uma prova de arremesso de flecha. Então o desafiante jogou a flecha e acertou bem no meio do alvo, de saída, assim, né? Aí o Siddhartha tinha que lançar a flecha dele. Ele puxou o arco e o arco quebrou. Trouxeram outro arco, ele puxou e o arco quebrou. Eles trouxeram um outro arco super pesado, ele puxou aquilo, arremessou a flecha. A flecha entrou por trás da outra flecha, partiu o alvo e a árvore onde estava o alvo, né? Naturalmente, na época, felizmente não havia o Ibama, senão ele teria sido desclassificado, assim, né? Mas aí rachou a árvore. Aquilo foi horrível, né? Aí veio a segunda prova, foi arremesso de dardo. Aí o desafiante, que era super forte, ele jogou o dardo, acertou no centro do alvo e rachou a árvore. Aquilo já foi assim, né? Aí arrumaram outro alvo, botaram numa outra árvore,
O Siddhartha arremessa o dardo, acerta no centro do alvo, racha essa árvore mais duas. Isso, o pessoal jura que foi isso mesmo. Aquilo é uma descrição exata. Aí vem a terceira prova, que era uma prova de equitação. Aí eles trazem um cavalo para o desafiante, né? O desafiante sobe no cavalo, o cavalo e pula, faz todo tipo de manobra e ele não cai. Aí é a vez do Siddhartha. Aí o Siddhartha chega para o cavalo e diz: Om Mani Padme Hum. E o cavalo... Aí ele sobe no cavalo, leva o cavalo para todo lado, pacífico, assim, o cavalo fica pacífico. Pronto, aí venceu. Aí eles casam. Eles vivem um longo tempo. Tem uma versão que foi publicada recentemente na revista Caras, que o Buda casou com todas as meninas daquela festa também. Foi assim. Então ele tinha a Yasodhara e mais 999 acompanhantes. Assim, né? E que eventualmente teria sido a razão pela qual o Buda, enfim, foge para a floresta. Um certo momento. Assim. Mas isso é vamos dizer, uma versão que não é fidedigna, com certeza. Né? Mas aí se conta que de fato ele tinha, como era costume na época, ele estava casado com a Yasodhara e tinha várias outras, provavelmente 999 mesmo, né? Como conta a história, né? Aí o Buda viveu aquele tempo e quando ele estava com um filho pequeno, o Rahula, ele teve essa circunstância que ele ouviu novamente a canção dos deuses. Então os deuses novamente cantaram sobre a situação dos seres humanos. Então contaram sobre o trabalho incessante, sobre a decrepitude progressiva, envelhecimento, doença e morte, inevitáveis de todos os seres. Então os seres estão ocupados nas suas vidas, mas inevitavelmente estão sendo ruídos por essas circunstâncias. Aí o Siddhartha, ele como que acorda do sonho da vida que ele estava levando. Assim. Então ele é um adolescente perto dos 30, assim, né? Então aí vocês veem, ele tem solução ainda, né? Tem muitos adolescentes nessa etapa ainda que pode virar Budas, com certeza. E aí o Siddhartha pensa: eu quero conhecer mais do mundo. Ele sente que ele precisa conhecer o mundo. Ele está vivendo protegido no ambiente do reino, do palácio, né? Um ambiente externo ao palácio, mas dentro dos muros do palácio. Então ele sente que ele precisaria aprofundar a compreensão dele. Aí ele diz para os ministros e para o rei que se eles querem que ele seja um rei, ele tem que no mínimo conhecer o reino onde estão as pessoas sobre as quais ele vai reinar. Aí o rei, enfim, concorda com isso. Aí eles preparam toda a região, todo o trajeto por onde ele vai passar. Só deixam pessoas bonitas ali, eles filtram aquilo e fazem uma festa por onde o Buda vai passar, por onde o Siddhartha vai passar. Aí o Siddhartha sai e vai caminhando por ali. Mas inevitavelmente ele termina encontrando, inicialmente ele encontra um velho, essa primeira saída, né? Então ele encontra uma pessoa estranha, assim, uma pessoa com uma bengala, caminhando assim com uma aparência assim, cabelo branco, barba branca, assim, todo enrugado, caminhando com uma bengala, né? Ele diz: o que é isso? Ele pergunta para o Chana, que é o cocheiro dele que vai levando o carro, carroça.